No episódio passado, não teve por onde. A gente meteu a colher na relação de homem e mulher. Falamos sobre como os caras são criados para serem os pegadores, sobre divisão de tarefas e a sobrecarga mental feminina, sobre ciúme, insegurança, poder, ghosting, responsabilidade emocional, violência, abuso e feminicídio. Muita coisa. Orbitamos também sobre a questão da sexualidade, mas sinto que é necessário tratar desse tema mais profundamente. Por isso, escrevi esse episódio focando nisso. Bora lá? Sem tabus e sem vergonha. Episódio 6. Sexo frágil. Bom, vamos lá. Eu já sabia que falar sobre sexualidade ia ser importante desde o comecinho das minhas pesquisas para essa temporada, porque rola uma confusão generalizada sobre os conceitos. Muita gente confunde masculinidades com orientação sexual. O Manuel Soares falou um pouquinho sobre isso lá no primeiro episódio, vocês lembram? Mas eu juro que eu me surpreendi em como essa confusão é recorrente. Não foi uma, nem duas, nem 5 vezes que os homens com quem eu conversei durante a minha pesquisa se confundiram e acharam que eu estava perguntando sobre orientação sexual quando ouviam a palavra masculinidades. Uma coisa meio, eu não tenho muito o que falar, eu sou hétero, e eu só mandava assim, tá, mas o que isso tem a ver? Daí, eu saquei que eles não sabiam mesmo do que eu estava falando, nem o que eu queria saber com aquilo. Mas só para deixar claro, não foram os homens que participaram dessa temporada, tá? Esses não só entenderam onde eu queria chegar, como tiveram um processo muito legal de autoanálise e ficaram dias digerindo, refletindo e pensando sobre algumas perguntas. Esses outros amigos com quem eu conversei são caras inteligentes, sabia? Mas é isso, eles não estão familiarizados com esse vocabulário, não falam sobre isso, têm receio e, em certos casos, até preconceito mesmo. Por isso, eu peço licença para tentar explicar para esses caras e para outros também que podem ter a mesma dúvida sobre esse assunto. Para começar, a identidade de gênero e a orientação sexual são aspectos diferentes da sexualidade de uma pessoa. Sexo, gênero e orientação sexual atravessam absolutamente todos nós. Quando a gente fala de sexo, a gente está falando daquela classificação que ganhamos ao nascer. Ou não precisa nem nascer, né? Já no ultrassom, quando a médica vê o pênis, o bebê automaticamente é classificado como do sexo masculino. E se enxerga uma vagina, é automaticamente classificada como do sexo feminino. Um parênteses aqui, a gente não pode esquecer também do I, da sigla LGBTQIA+, que remete às pessoas intersexo, que podem reunir tanto características masculinas quanto femininas. Fecha parênteses. Bom, então de maneira geral, a pessoa nasce e a partir da definição do seu sexo é atribuído a ela um gênero. E tudo no gênero é construído socialmente. Pensa comigo. Com a notícia de que é um menino, a gente já logo pensa em alguns signos. Futebol, força, azul, chuteira, pai. Se é menina, rosa, sensibilidade, balé, vestido, mãe. O que o gênero faz então? Ele produz significados sobre esse corpo e determina como esse corpo vai ser compreendido pelos outros. O que a gente vai esperar de uma mulher é um certo tipo de comportamento e aparência. E o que a gente vai esperar do homem é outro tipo de aparência e comportamento. São esses modos de agir no mundo que nos fazem identificar uma pessoa como homem ou mulher, independentemente de sabermos qual o seu aparelho reprodutor. Uma pessoa cisgênero se identifica com o gênero que foi designado a partir do sexo. Ou seja, uma pessoa que nasce com vagina e se identifica como mulher é uma mulher cis. Já a pessoa transgênero desafia essa norma. Uma pessoa que nasce com pênis, por exemplo, mas se identifica e quer ser tratada como mulher, é uma mulher trans ou travesti, como ela preferir ser chamada.
E tem ainda as pessoas não binárias, que não se identificam nem como homem, nem como mulher. O fato é que hoje temos a liberdade de questionar as normas e, felizmente, muitas pessoas que estariam presas em comportamentos ou corpos que não aceitam ou não se identificam podem se libertar e buscar as suas realizações. Enquanto tantas outras que não podem ser e agir como querem, ainda ficam presas, oprimidas, sofrendo e recalcando seus sentimentos e desejos. Recalcar significa reprimir, ou seja, se não é colocado para fora aquele sentimento, ele fica preso lá dentro e vai sair de outras maneiras. A gente vê por aí bastante violência, raiva das mulheres, uma exaltação exacerbada a outros homens considerados iguais, homofobia e ódio a tudo que é diferente. Sinceramente, eu aqui venho aprendendo muito. Às vezes até me surpreendo com as novas identidades de gênero, mas fico feliz pelo outro. Jamais enraivecida. Até porque eu não consigo compreender por que isso despertaria raiva em alguém. Eu adoro saber que uma pessoa está se permitindo viver como sempre quis e não como reza a norma. Não me incomoda em nada ver a pluralidade. Pelo contrário, acho emocionante. Feito parênteses, para terminar essa explicação breve e simplista, entramos na orientação sexual, que corresponde às preferências afetivas daquela pessoa, física ou emocional. Se o interesse é pelo gênero oposto, é heterossexual. Se o relacionamento é entre pessoas do mesmo gênero, é uma orientação homoafetiva ou homossexual. E quem se interessa por pessoas de todos os gêneros é panafetivo. Tudo isso para dizer que a masculinidade tem a ver com o gênero. O que se espera de um homem, independentemente de sua orientação sexual. Ou seja, não tem nada a ver com ser gay, hétero, bi ou pan. Para me ajudar nessa contextualização, eu convidei o psicanalista André Alves Oliveira, um dos apresentadores do ótimo podcast Float Vibes. Ele e o Lucas Lidke, que também é psicanalista, fazem um conteúdo super rico e interessante no programa deles, tratando de temas contemporâneos sob a perspectiva da psicanálise. Inclusive, tem um episódio inteiro dedicado a entender o masculino, que vale super a pena ouvir. André, me ajuda nessa? Complementa tudo isso que eu falei, por favor. Existem uma série de convenções que a gente tem na cultura que vão nos dizer o que é ser homem, o que é ser mulher, o que pode e não pode fazer, tanto do ponto de vista do corpo, quanto das atitudes e do jeito que se porta na sociedade. Considerando todos os avanços dos movimentos LGBT, de todas as ondas do feminismo, mesmo de uma conversa muito grande que a gente vem tendo sobre quem tem direito de fazer o quê, em que lugar na sociedade, a diversidade, como esse grande guarda-chuva de todas essas discussões que aconteceram especialmente no último século, né, da metade do último século para cá, vai se escancarando uma pergunta muito grande, né, que é o que é ser homem? O que significa ser homem? Para além das diferenças genéticas e biológicas, que não devem necessariamente determinar o que a gente é, o que a gente pode fazer? Que cor de roupa a gente pode usar? E como é que a gente pode se comportar em relação ao outro? Como é que a gente pode tratar o outro? Parte das respostas para essa pergunta, o que é ser homem, são muito insuficientes, né? Porque elas se constroem exatamente na via negativa. Como se a gente saísse do homem não pode chorar, homem não pode usar roupa rosa. E aqui estou usando exemplos bastante extremos. Homem não pode isso ou homem não pode aquilo, o que é uma masculinidade bem frágil, né? Como se toda uma subjetividade fosse comprometida exatamente por algum ato, ou alguma peça de roupa, ou alguma atitude que está muito distante da expectativa comum. Olha, eu gostei disso, viu? Como é frágil uma masculinidade que se baseia em determinada expectativa de como você deveria ser ou agir. É tão frágil, mas tão frágil que qualquer cena fora do roteiro já é suficiente para que ela desmorone. André, diante de tudo isso que você me falou,
Dá para afirmar que homens gays também estão sujeitos a manifestarem masculinidades distorcidas? Onde é que a coisa fica mais complicada? As pessoas elas são atravessadas por diferentes recortes e a interseccionalidade é sobre isso. Consequentemente, é aquela velha história, não é porque um homem é gay que ele necessariamente deixa de ser homem. Ou seja, não necessariamente deixa de performar formas de opressão que estão muito embutidas na constituição desses sujeitos, porque aprendeu assim. E, de novo, o ser homem, entre todas as aspas, é muito ensinado de um jeito coercitivo ou impeditivo, de que não pode fazer isso, não pode usar algo desse jeito, ou tem que ser muito, muito homem, né? Que é uma afirmação geralmente bastante vazia de significado, porque ela só está relacionada à performance de tradições, né, ou de rituais que são herdados, né, ou são passados de maneira transgeracional e que não necessariamente consideram como é que essas pessoas que se identificam como homens se sentem reproduzindo esses comportamentos e até mesmo como é que as pessoas ao redor desses homens se sentem com a reprodução desses comportamentos. E acho que no final das contas, o que a gente está enxergando em debate é que essas hipóteses que respondiam à grande pergunta do que é ser homem, elas são muito insuficientes para um tempo em que a gente está questionando muitas dessas convenções. Retomá-las ou tentar reafirmá-las de uma forma quase compulsória, ela não é necessariamente libertadora, muito pelo contrário, ela é bastante aprisionadora. Na clínica de muitos homens gays a gente vem escutando bastante disso, mas também na clínica de homens hétero. É como se fosse criada, né, ou foi criado em algum momento esse modelo de que o homem de verdade é uma espécie de herói da Marvel, que tem o corpo ideal, muito sucesso, superpoderes, né, um super ser. E isso vai gerar muito sofrimento, porque não necessariamente se estabelece uma capacidade de falar sobre tudo isso, de simbolizar tudo isso, de questionar tudo isso e ver se isso faz sentido ou não. Talvez os dados que mais me preocupem sempre sejam em relação à dificuldade de lidar com o silêncio desses homens, né? Que não conseguem necessariamente colocar isso em palavras. Porque, de novo, é um sistema bastante opressor. Essa é uma discussão difícil, mas muito importante, né? O patriarcado é um sistema violento não só para as mulheres, mas também para as subjetividades masculinas. E aí, como é que a gente consegue articular tudo isso em sociedade ou em comunidades e alargando as respostas, né? Expandindo as possibilidades do que é ser homem? Porque, no final das contas, masculinidade não é um substantivo singular, mas sim no plural, né? São várias possibilidades, ou pelo menos poderiam ser, né? Como um jeito da gente enxergar o lugar dos homens no mundo de uma forma um pouco mais libertária e menos desesperadora, né? Interessante, André. Olha, obrigada, viu, por esse resumo tão importante e esclarecedor. Bota a gente para pensar mesmo. E ó, vou falar de novo aqui. Ouçam o podcast Float Vibes, o episódio sobre a solidão gay, que faz parte desse estudo que o André falou sobre as subjetividades de homens gays, é muito bom. E aí, deu uma clareada nas ideias? Eu sei que é complexo. Para mim também é. São muitos meandros, conceitos, individualidades a serem levadas em conta. Mas está fazendo cada vez mais sentido. É óbvio que as masculinidades distorcidas também vão agir sobre os homens gays. Afinal, eles também são homens. Então, eles vão muitas vezes agir mediados por essas masculinidades distorcidas, como também vão sofrer, e muito quando se depararem com elas. Hi, Val, tudo bem, meu amor? Segue aqui o meu depoimento com muito amor, sem vergonha, sem dúvidas e sempre com você, viu? Quem fala comigo agora é Dudu Bertolini, um dos meus grandes amores nessa vida. A masculinidade tóxica, eu acho que eu me confrontei com ela desde que eu vim pra esse mundo. Porque logo que eu me entendi por gente, eu já entendi que eu não cabia nessa lógica binária, que dividia tudo em masculino e feminino, em rosa e em azul, né, no macho alfa e na mulher
sensível e frágil. Eu já não me reconhecia dentro desses dois modelos, né? E não só não me reconhecia, como não me atraía, não queria pertencer a esse universo entendido como masculino. Para mim, eu acho que sempre os episódios mais difíceis eram o primeiro dia de aula, porque eu sempre tinha a impressão de quanto tempo demoraria para entenderem que eu era uma pessoa queer, né? E normalmente isso demorava assim, era uma questão de minutos, né? Até que eu fosse quem? Que Dudu? A bicha, né? Essa palavra que muitos de nós LGBTs sempre escutamos desde criança, mesmo quando a gente não conhecia a nossa orientação sexual. Mesmo quando eu ainda não entendia que eu era queer, ou mesmo que eu tinha uma orientação sexual LGBT, já apontavam para mim, já diziam, né, que eu era, pelos trejeitos, pelo cabelo, pelas coisas que eu gostava, né? Então acho que essa sensação de estar sempre, de quando iam revelar, de quando iam me chamar de bicha, eu acho que essa foi a tensão que eu sempre carreguei, né? Depoimento forte, Dudu. Olha que perverso, né? Tão criança e já vivendo com medo de algo que nem você sabia o que era. Não tinha nem como nomear ou se proteger. Muito diferente da experiência do ator Bruno Garcia, que é um homem hétero, e isso já muda tudo, mas que quando criança permitiu se apaixonar por um colega da escola. Minha formação me deu liberdade para, por exemplo, me apaixonar por um garoto. Tinha um colega, ali na terceira, quarta série, que eu achava ele o máximo, e eu tinha pensamentos assim de vontade de abraçar, de beijar, de ter um contato mais para além da camaradagem masculina. E isso nunca foi para mim uma questão, porque como eu tive uma formação muito liberta em casa, eu simplesmente deixei aquele sentimento fluir, e acabou que, né, não evoluiu para algo físico, até porque, né, muito pequenos, né, nem sempre há uma abertura para esse tipo de contato, mas eu me deixei sentir aquilo e não fiquei nem um pouco preocupado. Meu Deus, será que eu sou gay? Não, imagina, eu estava ali, tipo, deixando fluir os meus sentimentos. O que, pensando agora, depois de muitos anos, foi uma coisa fantástica, eu poder ter essa liberdade de sentir, sem nenhuma aresta, sem nenhuma amarra, sem nenhuma restrição imposta por um pai brutal ou por alguma questão de fora, mesmo eu convivendo com uma sociedade machista. O Bruno contou lá no episódio 4 como essa formação familiar com uma mãe independente e um pai bissexual foi fundamental na construção de uma visão diferente do que era ser homem desde pequeno. Dudu também teve a sorte de encontrar acolhimento na família, coisa rara para muitos da comunidade LGBTQIA+. Eu tenho muita sorte de vir de um lar muito amoroso, tá? Que apesar da gente ter tido aí inúmeras questões, quando eu realmente me assumi abertamente LGBT para minha família, para o meu pai, foi super difícil, para minha surpresa. Mas na infância, eles nunca foram pais que estavam me tolhendo ou que estavam reforçando esse coro, né? LGBT-fóbico que eu escutava no mundo todo. Mas ao mesmo tempo, quando eu saía de casa, era sempre isso que se repetia, né? Eu tinha o cabelo um pouquinho mais comprido, então eu andava na rua, o feirante falava: e a menina não vai levar um caldo de cana? E sempre havia um pouco essa tensão. Ser bicha, né, como se chamava na época, estava sempre à frente de tudo, né? E no meu caso, a expressão de gênero, né, que é como a gente se mostra para o mundo através das nossas roupas, dos nossos acessórios, ela sempre foi muito importante para mim, né? E ali é onde eu mais tinha vontade de romper com essa lógica normativa. Então eu queria usar polaina, eu queria usar colã, eu queria usar cabelo comprido. Ainda bem que eu tive uma mãe que me deixou usar várias dessas coisas, né? Mas como eu fui entendendo como essa divisão binária, ela oprime até mesmo
homens héteros cisgêneros, né, que não podem chegar perto do esmalte, não podem chegar perto do rosa, são tolhidos disso, né? Essa lógica binária opressora, ela atinge todo mundo, né? Meu irmão, mesmo vindo de um lar, né, super cabeça aberta como o meu, reprimiu a própria orientação sexual, teve um casamento cis-hétero por mais de 20 anos e só agora conseguiu se assumir, né? Pra gente ver como essa pressão realmente é muito forte, é muito dominante. Eu acompanhei esse processo do Kiko Bertolini, por isso eu quis chamar ele para essa conversa. Conta pra gente como é que foi, Kiko. Eu não gosto muito desse conceito de sair do armário como se você escondesse a sua sexualidade sempre, porque eu acho que eu sempre tive ela bem menos clara na minha cabeça, sempre tive um ambiente familiar que me possibilitou viver isso assim. Mas demorei para entender, para dar nome, e sim, acho que foi muito preconceituoso comigo mesmo. Mas eu tive um casamento heterossexual que foi muito real, muito verdadeiro. Eu realmente fui apaixonado por uma mulher e a gente tinha uma vida que me satisfazia muito, que eu era muito feliz. Mas eu acho que explorar esse outro lado nosso, da sexualidade, sem querer dar muito nome, muita coisa, é sempre difícil. E eu acho que essa masculinidade nociva que contamina nosso mundo, né, desde sempre. Eu me questiono muito isso, eu tenho uma filha de 10 anos, eu vejo os meninos da sala todos só gostando de futebol, as meninas gostando de rosa, até hoje, padrões, pais que participam muito pouco, ainda é um trabalho muito mais das mães, a criação dos filhos, do que dos pais. Então, assim, acho que temos muito que avançar, inclusive no mundo gay, eu acho que existe muito preconceito. Eu odeio feminino, eu quero macho, eu não sei o que. Sempre tem um lugar de que parece que a feminilidade é menos, que o feminino é menos poderoso e menos importante que o masculino. E acho que a gente está conseguindo aos poucos mudar isso, mas é um processo lento, demorado. Obrigada pelo teu relato, Kiko. É um processo lento e a gente está só começando mesmo. A sensação que dá é que quando o assunto é homofobia, machismo, misoginia, tem uma maré muito forte puxando contra os avanços. Aliás, assistir a novelas antigas é quase uma experiência antropológica. Meu Deus, é cada absurdo, vocês já repararam? Eu fico assistindo e me perguntando como é que isso foi pro ar. Como é que a gente achava razoável uma fala dessas? É um certo revisionismo histórico, eu sei. Porque é fácil olhar para trás com todas as discussões e informações de hoje e julgar o que foi feito naquela época. Mas ainda assim, tem coisas violentíssimas: racismo, homofobia, gordofobia, misoginia escancarados e absolutamente naturalizados. Eu fico pensando que, ao mesmo tempo que aquele era o retrato da nossa sociedade, as novelas também eram responsáveis por construir um imaginário que influenciaria comportamentos posteriores. Uma coisa assim meio ovo e galinha, sabe? O que veio antes? A novela normalizando comportamentos nocivos que seriam reproduzidos por seus telespectadores? Ou a novela só reproduzia uma realidade que já existia? Não sei, eu dei uma devagada aqui, mas não dá para negar a influência e o impacto que a TV, sobretudo nas décadas passadas, teve na construção do nosso imaginário do que era permitido, aceitável e normal. E não só isso, na construção do nosso imaginário do que era também ser homem e do que era ser mulher, definindo de maneira distorcida o que cabia a cada um deles. Na falta de exemplos na TV, na moda e na vida, Dudu Bertolini criava os seus próprios referenciais. Conta pra gente, Duduzinho. Obviamente, eu sempre desenhava nos meus cadernos, em todos os lugares onde eu tinha, eu sempre desenhava mulheres poderosas, mulheres dramáticas, né? E o que eu entendo hoje é que, na verdade, eu queria era desenhar quem eu sou hoje em dia. Que é uma pessoa não binária, queer, livre. O meu lugar está entre esses polos, está entre esse espectro. Que realmente é um lugar que foi muito invisibilizado por muito tempo. Quisera eu ter tido a Pablo na TV, a Glória Groove, para eu poder ver isso criança e me construir de uma forma muito mais plural. Hoje, quando eu trabalho com moda, eu penso que construir modas e modelos mais plurais é uma grande missão de vida, para que as pessoas possam se construir de acordo com as suas subjetividades e não diante de padrões que já estão pré-estabelecidos, né? Então, esse é meu grande levante, essa é a minha
grande força e poder contribuir para qualquer iniciativa que derrube as ideias dessa masculinidade antiga, tô dentro. Olha, é muito bom ter alguém como você do meu lado, sabia, Dudu? A gente tá junto nessa e em muitas outras. E não é de hoje, meu amor. Obrigada pela tua participação linda e pela tua coragem, sempre. Agora, eu trago para a conversa a psicóloga, sexóloga e terapeuta de casais, Ana Canosa, com quem também conversei no episódio passado, para falar de um aspecto importante de como as masculinidades distorcidas afetam e muito a vida sexual dos homens. E olha, salve-se quem puder, porque se tem um assunto que assusta os homens é falar de performance no sexo. Quando um homem ele não entende que é possível que a resposta sexual dele se modifique porque ele está num processo de vulnerabilidade humana que todo mundo passa, quando a resposta sexual dele não acontece da maneira que ele quer, eles entram muito em depressão. Então, eles não sabem, por exemplo, lidar com o fato de que perdeu uma ereção e está tudo bem, a gente pode continuar essa relação sexual de outra maneira, a gente pode continuar se beijando, a gente pode continuar fazendo outras coisas. Isso não significa que eu sou um péssimo amante. Então, eu acho que essa necessidade de ter potência em todas as áreas da vida também vão atravessar a sexualidade e ninguém é tão potente sempre. Além da potência na sexualidade não estar necessariamente alicerçada no pênis. Sim, 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 sim. Mas pelo que eu ouço por aí, esse degrau, muitos homens ainda estão longe de subir. Porque essa questão toda começa com tudo na adolescência, na pressão da primeira vez. É um momento crucial na vida deles. Eles aprendem o sexo assim, com muita pornografia, muitos ideais inatingíveis e muito papo furado também. O empresário Facundo Guerra relembrou como foi com ele esse momento. Eu perdi minha virgindade muito tarde, porque assim, meus amigos me levaram num bordel, num prostíbulo, e me colocaram pra falar assim, não, você vai transar hoje, de hoje não escapa. Aí eles me pagaram, eles fizeram uma vaquinha pra contratar uma prostituta pra mim. Aí eu me lembro que era um motel aqui até perto de casa, era um prostíbulo perto da minha casa. E de vez em quando eu passo ali na rua Mato Grosso, aqui em Higienópolis, em São Paulo. E cara, eu me lembro que eu sentei na cama com a mulher e falei assim, olha, eu não sei quanto eles te pagaram, mas eu te dou mais X reais, eu paguei pra ela mais X reais pra ela sair me elogiando. E a gente não transou, porque eu não quis transar com ela e eu tive minha primeira vez muito mais tarde. E eu paguei pra ela sair me elogiando, pra elogiar meu pau, pra elogiar o jeito como eu tinha pegado ela. Nossa, esse menino me destruiu, vocês estão loucos, eu vou cobrar mais da próxima vez. Eu paguei pra ela, pensando em hoje, é tão ridículo, mas eu paguei pra ela sair falando bem de mim. Você acredita? Claro que eu acredito, Facundo, e agradeço a tua coragem por nos contar essa história. Convivendo com muitos homens a vida inteira, eu escutei histórias parecidas com essa tantas e tantas vezes que eu até perdi a conta. Até porque o homem que não quer ouvir que é bom de cama, que atire a primeira pedra. Da mesma forma que existe um pavor velado de achar que mandou mal na hora do sexo. Não é possível que com os guris de hoje isso não possa ser diferente. Por isso é fundamental termos aula de educação sexual nas escolas, além de conversas desarmadas entre pais, mães, filhos e filhas. Com Bruno Garcia foi assim. Eu lembro que meus pais compraram para mim um livro de educação sexual quando eu tinha 7, 8 anos de idade. Um livro que era para crianças, com ilustrações do Juarez Machado, que é um cartunista e pintor brasileiro muito, muito bom, muito conhecido na época, não sei se a audiência vai lembrar. E, enfim, era um livro fascinante que falava ali de todos os processos da puberdade, da sexualidade de maneira geral, da reprodução, e aquilo fazia um sucesso incrível na minha rua. Eu cresci num bairro popular, ali na periferia de Olinda, que é uma cidade satélite de Recife, né, Pernambuco. E era interessante ver
como aquilo era impactante para as outras pessoas, né? Para os outros garotos, no caso. Porque eles não tinham nada nem parecido na casa deles em relação ao contato com a educação sexual, que eu acho que é a grande base para toda a revolução que nós precisamos fazer, que está em curso, mas que ainda falta muito, que é a revolução sexual, onde precisamos encontrar, né, um ponto aonde a igualdade entre gêneros seja uma situação natural dentro da sociedade. Sim, eu também vejo essa discussão como pauta urgente. O Rodrigo e eu conversamos muito com os meninos, até onde dá para conversar sobre isso sem ultrapassar a intimidade e os limites deles. É uma linha tênue, sabe? O João e Francisco, eles têm 16 anos, então não tem como fugir de pautas como camisinha, consentimento, pornografia, privacidade. Não são conversas fáceis, porque tudo é permeado de muito tabu e, claro, distorções. Mas a gente precisa desmistificar isso. Hoje a responsabilidade de um pai, de uma mãe, quando tem seus filhos, quando tem filhos homens, é não produzir mais agressores, entendeu? E como fazer isso, hein, Facundo? Eu sou padrinho de 3 meninos. E a primeira coisa que eu tento falar pra eles, eu sei que é muito difícil, eu sei que eu falo isso também pra minha filha, a pressão social nessa fase da adolescência é gigantesca, né? Porque você quer ser popular, porque você quer ser visto, porque você tá procurando tua identidade. E que é uma coisa que, assim, nós adultos demoramos muito tempo pra resolver, sabe? Pra parar de se importar com a opinião do outro. E eu converso com o Caio, com o João direto sobre sexo, sobre corpo, sobre como que eles têm que se relacionar. Mano, você não usa vídeo de YouTube? Vai estudar o corpo da mulher, sabe? Você sabe onde fica o clitóris? Você foi ver no YouTube, você tá seguindo mulheres? Interessante, você tá lendo livros de mulheres? Você tá consumindo conteúdo de mulheres? Você valoriza as meninas que você tá começando a sair pelo nível de conversa e pelo tipo de ideias que ela traz pra tua vida? Você aprende com mulheres? Você trata mulheres como igual? Que eu acho que no final das contas a discussão é exatamente sobre isso, né? Então a esperança são esses novos homens que estão chegando agora na vida adulta e que precisam se relacionar com a masculinidade de uma outra maneira, sabe? E que é muito difícil, porque tem uma pressão social fodida que acaba deformando e perpetuando o patriarcado, e perpetuando o machismo, e perpetuando a agressão, e valorizando agressores, entendeu? E permitindo que agressores consigam escapar, e que a gente sabe que é uma coisa de bolha, assim, dentro da nossa classe social, é uma coisa muito, muito, muito restrita ainda a uma determinada classe social, a algum recorte muito específico, muito pequeno, mas que esperamos que seja um movimento, né? É o que eu espero, desejo e tô trabalhando para isso. Mas para ser sincera, o psicanalista Pedro Ambra, autor do livro Cartografias da Masculinidade, não me deixou lá muito animada não, viu? Ô Pedro, você tem esperança, assim, no futuro da humanidade? Você acha que a situação vai melhorar? Olha, Demorou muito. minha resposta é não. Por quê? Porque as possibilidades de transformação estrutural das relações de gênero, elas não dependem de mudanças culturais, elas dependem de mudanças materiais. E eu entendo por mudanças materiais a destruição de um determinado sistema econômico. Em outras palavras, é impossível haver igualdade de gênero no capitalismo. Nós somos nosso psiquismo, ele é efeito de uma determinada estrutura social que tem, por princípio, uma articulação intrínseca com o capitalismo. O capitalismo, o patriarcado e o colonialismo, eles são inventados num mesmo movimento. Então, você não consegue tratar um sem tratar o outro.
Agora, é claro, isso assim, digamos do ponto de vista do geral universal, a gente tem apocalipse climático virando a esquina, então tem muitas outras coisas que vão fazer a gente ter que se despertar. Esse é um ponto mais geral. Agora, do ponto de vista local, do ponto de vista das nossas individualidades, no micro, claro que você tem avanços importantes e eu acho que tem muitas mudanças legais acontecendo, né? Que vão tendo um certo espaço legal, né? Do ponto de vista da lei, né? Então, existe sim o fato da gente hoje em dia falar em masculinidade já é um ganho. Por quê? Porque até os anos 90 não existia nem campo de estudos de masculinidade, né? Então, como é que a gente entende isso? Era uma marca, era um traço social que não tinha marca. Ou seja, ser homem era ser universal. Tanto que você pega livros de filosofia, tá? O homem é a medida de todas as coisas, porque era universal. Então, o fato de você entender que existe uma especificidade de gênero nos homens já é uma forma de começar a falar sobre isso e eventualmente transformar. Então, claro que a gente precisa de uma análise de conjuntura, de um estado da arte, de entender masculinidades e falar sobre elas para que isso vai entrando no debate público, né? Eu acho que a função da mídia, da comunicação, de podcasts como esse, é levar esse tipo de notícia para um número muito maior de pessoas, e isso tem um impacto sim, né? Então alguém, sei lá, que está no interior, de repente ouve esse podcast, começa a se repensar e tal, então isso sim é um ganho, isso sim é muito importante, ainda que eu acho que seja insuficiente. Outra coisa que está relacionada a essa as formas da gente pensar a sexualidade. Porque a gente está falando muito de masculinidade, de gênero, mas você percebe que toda hora a gente descamba para a questão da sexualidade, né, do sexo. Essas questões, elas estão conectadas. Sim, por isso que eu quis fazer um episódio só para tratar disso. As gerações mais jovens estão vendo com muito menos ressalva as possibilidades de se identificar de maneira não heterossexual. Então, eu estou fazendo uma pesquisa na USP, por exemplo, que entre estudantes da USP, os héteros já são minoria. Então, essa é uma mudança populacional muito relevante. Por quê? Porque, sei lá, um cara se nomear como bi ou como pan, vai acabar tendo impactos na maneira pela qual ele experiencia a sua própria masculinidade. Né? Claro. Por mais que Mas isso não quer dizer que tenham mais gays, mas que eles estão se declarando mais bi ou mais pan, né? Eis o mistério da fé. A gente não sabe o que é o dizer-se e o que é o reconhecer-se. Tipo assim, existiam pessoas transantes? Sim, mas ao mesmo tempo essa nomeação ela faz com que pessoas que a princípio teriam vivências que não passariam por isso se reconhecerem e falar, nossa, eu acho que eu posso ser mais feliz assim. Então é difícil dizer o que cria, né? Cria o quê? Mas fato é que parcelas muito grandes da população atualmente passam a se reconhecer e se nomear e se colocar publicamente a partir de sexualidades não hegemônicas. Então, isso tem um certo efeito em como se entende masculinidades. Porque ainda hoje, quando a gente fala de homem, vamos falar de masculinidade, rapidamente a gente já pensa em homem hétero. Né? Então, isso está começando a mudar de novo. Eu acho que é um avanço importante, ainda que essas conquistas, para concluir, elas têm como teto o horizonte da legislação, que é um horizonte importante, mas ele é bastante insuficiente, né? Para garantir essas conquistas, porque a gente, enfim, viu no Brasil muito recentemente, a partir do momento que você tem um certo discurso, um governo de extrema-direita, você pode solapar as questões jurídicas muito rapidamente. Então, a gente perde isso muito fácil. Porque não é uma mudança estrutural, não é uma mudança no modo de produção, e a cultura, rapidamente, ela vira a depender dos ventos. Tanto que a gente está lutando para pautar as redes sociais, porque elas criam discursos. As pessoas, elas estão mais, digamos, conservadoras, entre as razões, porque recebem 1000 coisas de disparos de WhatsApp. Então, o material ele vai se impondo nas agendas culturais, e essas conquistas, elas podem retroceder. De novo, para concluir mesmo, é um fenômeno que a gente já viu outras vezes, né? Avanços em direitos humanos, muitas vezes eles são seguidos de retrocessos, né? Antes do nazismo, você teve um grande ganho de direitos na República de Weimar. Berlim, nos anos 20, você tinha mais de 100 casas de shows LGBT. E a sociedade reage em relação a isso, né? Então, coisas que são pequenas conquistas para essa classe média, em geral, branca, é tomada como um ataque ao que a gente teria de mais fundamental, e muitas vezes o chamado backslash, né, o revide, ele é grande.
Então, é importante negritar o que a gente conquistou, tentar defender isso, mas isso é insuficiente se a gente não pensar no conjunto dos marcadores sociais da diferença, no conjunto da nossa sociedade. Tá certo, Pedro, eu entendo. O buraco é muito mais embaixo, de fato. Eu não sei se isso sou eu me enganando, mas algumas coisas que tu falou me deixaram com um fio de esperança. E eu vou me apegar a ele para continuar. É isso, gente. Esse episódio está acabando, mas a gente vai encarar como se fossem apenas as preliminares, porque essa conversa não tem fim e a gente precisa falar muito sobre isso. Semana que vem tem mais. Vamos juntos e sem vergonha. Um beijo. Tchau, tchau. O Sem Vergonha é um podcast dividido em curtas temporadas, e em cada uma delas a gente vai tratar de um tema contemporâneo diferente. O assunto da vez é homem-pausa, e eu criei esse termo para provocar a reflexão de que não existe uma única maneira de ser homem. E você segue comigo pelos próximos episódios. Até lá! Ficha técnica. Criação, Fernanda Lima. Roteiro, Fernanda Lima e Luca Bopp. Coordenação de roteiro, Bruna Bopp. Coordenação geral, Mel Mesquita. Assistência, Meire Beck. Produção, Bruno Porto e Raquel Alves. Música original, Lena Barrulli. Edição e sonorização, Igor Amorim.